É com muito prazer e com grande satisfação que eu recebo você aqui para o devocional. Estamos caminhando para o livro do Apocalipse, para finalizar. Estamos nesse propósito de meditar na palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Agora, Romanos, capítulo 5, 6, 7 e 8. Como somos justificados por Deus? Posso pecar se estou na graça de Deus? Como se livrar do corpo do pecado? E se somos herdeiros, por que sofremos? É com estas perguntas que eu inicio o devocional de hoje. No capítulo 5, no versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim, veja só: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Para termos paz de Deus em nossas vidas, primeiro precisamos estar em paz com Deus. E isso é mediante a fé. Ser justificado significa tornar-se justo. Como pode um ser humano pecador tornar-se justo diante de um Deus santo? O que é preciso para tornar esse relacionamento justo? Se pudéssemos seguir a lei e viver de maneira perfeita, seríamos justos diante de Deus. Mas como somos incapazes de obedecer à lei de Deus, nos tornamos escravos do pecado. No entanto, Deus quer um relacionamento perfeito conosco. Assim, deu os passos necessários para tornar justo esse relacionamento com Deus, o Pai. Jesus levou uma vida inteiramente perfeita, sem pecado. Ele cumpriu o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Jesus tomou sobre si o castigo que a nossa desobediência merece. Na cruz, ele cumpriu tudo o que a justiça exigia. A sua vida foi dada em troca da nossa. O seu sangue pagou o preço plenamente. Os resultados do sacrifício de Jesus estão perfeitamente e pessoalmente disponíveis a nós simplesmente pela fé, ou seja, ao aceitarmos que a obra de Cristo foi completa e perfeita. Somos justificados. Tudo o que nos resta é aceitar a sua graça e deixar de tentar justificar nós mesmos e depender inteiramente da obra consumada de Jesus Cristo. No versículo 18 ao 21, a palavra de Deus diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. E ele continua falando sobre este assunto. Esse texto diz que, graças a Cristo, somos justificados. Paulo não está tratando da reação que necessariamente mostramos diante da obra de Cristo na cruz. Antes, está apenas traçando um contraste entre os dois Adões, o terreno e o celestial. Um que introduz o pecado e a morte no mundo, e o outro que traz justiça e vida. A vida eterna não é automática, é para os que recebem a abundante graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Avultar, como diz na continuidade aqui nestes versículos, não significa multiplicar ou aumentar. Deus simplesmente quis que a ofensa se tornasse mais visível e fosse posta à descoberta. A lei revela a nossa incapacidade de viver à altura dos padrões de Deus, preparando-nos assim para admitirmos a nossa necessidade da graça de Deus. A lei de Deus realça o nosso pecado, para que a sua graça possa ser realçada ainda mais. Por isso, ele disse nestas palavras que onde abundou o pecado, superabundou a graça. No capítulo 6, no versículo 1 e 2 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? O que há de errado em pecar e esperar que Deus perdoe? Por 3 razões
nós não devemos ter esse pensamento? Primeiro, o pecado destrói a estrutura moral da nossa vida. Mesmo quando o pecado já foi perdoado, pode deixar marcas. Segundo, o pecado viola o propósito de Deus para nós. Deus nos chama para algo infinitamente melhor. E terceiro, pecar com a intenção de pedir perdão elimina toda a sinceridade do arrependimento. Contar com que Deus perdoe o pecado deliberado ofende a sua graça e insulta o preço que ele pagou pelo pecado. Lá no versículo 14 do capítulo 16 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A lei revela o padrão de Deus, mas não fornece o poder espiritual para viver à altura desse padrão. Por isso era necessário os sacrifícios constantes de animais. A graça, contudo, cancela o nosso pecado e nos deixa, de fato, alcançar uma nova vida. A graça leva-nos ao relacionamento com Deus e permite que encontremos nele a força necessária para levar uma vida de integridade. Conhecer o próprio Deus e não apenas a sua lei ajuda cada um de nós a termos vitória sobre o pecado. No versículo 16, profundamente sobre este assunto ainda diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Todos somos servos de alguma coisa ou de alguém. É o Senhor quem determina se a servidão resulta em vida ou morte. Sem a graça de Deus, somos servos do pecado. E quando o pecado é o Senhor, morremos. Mas pela graça podemos ser servos de Deus. Quando Deus é o Senhor, vivemos. A escravidão ou servidão não precisa ser uma imagem negativa. Uma pipa está livre para voar somente quando é, entre aspas, serva da sua linha. Cortada a linha, é também cortada a liberdade da pipa de voar. A servidão para com Deus liberta-os para sermos, de fato, como o nosso Criador ele é, sua imagem e semelhança. No capítulo 7, no versículo 7 e 8 e também no versículo 14 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Aí no versículo 14, ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei põe em realce as paixões pecaminosas quando diante de um não, algo da natureza adâmica, diz: é mesmo? Quem disse isso? Ou seja, agimos como Eva, que ouviu que não deveria comer daquele fruto, e aí ela entrou em comum acordo com a serpente. Embora destinada a dar a cada um de nós um relacionamento com Deus, como está escrito em Gálatas 3:24, a lei de Deus toca o nosso orgulho, que de forma rebelde diz: ei, eu sei o que é melhor para mim. A lei incita a nossa natureza adâmica. Por isso, a graça de Deus para despertar a natureza celestial. No versículo 24 e 25, a palavra de Deus, ela diz assim, veja só: desventurado homem que sou,
Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Havia um tipo de condenação naquela época em que se prendia o corpo da pessoa que foi morta nas costas do assassino. Na medida que o defunto ia apodrecendo, o corpo do assassino era contaminado pela morte e também ia sendo comido vivo pelos vermes. Isso representa o pecado que carregamos. Quando Paulo exclamou: "Quem poderá me livrar deste corpo da morte?", então Deus aponta para a cruz de Jesus, que substitui o corpo do pecado. Quando decidimos carregar a nossa cruz, assumindo Jesus em nossas vidas, o corpo da morte é removido de nós. No capítulo 8, versículo 1 e 2, 5 ao 9 e também no 14, uma palavra profunda conhecida por muitos que diz: "Agora, pois, já não há condenação, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte." Aí no versículo 5 ao 9, ele continua falando sobre se inclinar para a carne, os que cogitam da carne, e se inclinar para o Espírito, aqueles que se inclinam e cogitam das coisas do Espírito. E ele diz no versículo 14 assim, ele diz: "Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus." Ser controlado pelo Espírito de Deus nos livra do domínio do pecado. Mas nem sempre ter o Espírito Santo significa se submeter ao seu controle. Para usar a linguagem de Paulo, podemos estar no Espírito, mas não viver segundo o Espírito. Podemos viver em qualquer parte do mundo, mas não viver de acordo com os seus costumes, padrões e maneiras de ser. O caminho do discipulado implica aprendermos a deixar o Espírito de Deus ter controle sobre as nossas vidas. No versículo 29, ele fala algo que é muito polêmico e que muitas pessoas discutem sobre isso, quando diz: "Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos." Primogênito porque ele é o primeiro e depois todos nós que nos tornamos também filhos. Predestinou não significa que uns estão predestinados à perdição e uns à salvação. Pois se assim fosse, qual a razão do sacrifício de Jesus? Predestinou significa duas coisas, ambas intensamente práticas. Primeiro, significa que Deus cumprirá o seu propósito, embora permita que os seres humanos façam escolhas. Ele conduzirá toda a humanidade e a criação até o alvo. Segundo, significa que agora conhecemos o nosso destino. Ele foi predeterminado. Então estamos predestinados, mediante a decisão que temos tomado. E para terminar, o versículo 31 do capítulo 8 diz assim: "Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e ninguém pode vencer se estivermos firmes com Deus." Mesmo quando formos vencidos em algumas circunstâncias, por fim, para nós será convertido em vitória, pois ninguém pode prevalecer contra Deus. Se foi especial para você o devocional de hoje, então compartilhe com todas as pessoas que você conhece este vídeo. Amanhã eu volto para continuar a carta aos Romanos. Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.